Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, uma série de vídeo e podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, numa oportunidade onde nós trazemos os nossos principais fornecedores para que troquem umas ideias conosco, batam um papo conosco acerca dos seus novos desenvolvimentos, dos seus produtos e tecnologias. Eu solicito que você compartilhe com a sua comunidade, compartilhe com as pessoas da sua empresa e para aquelas outras que você julga que esse tema é bastante interessante e essencial. Esse podcast utilizando a hashtag TTIPod. Hoje, eu, com o engenheiro Paulo Malta, temos o prazer de receber o Elix Fernandes, gerente de desenvolvimento de negócios da Alliance, que representa no Brasil a Nexperia. O Elix, bem-vindo ao TTI Pod. Muito obrigado, Paulo. Bem-vindo, Elix. Bom dia. Muito bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre Nexperia e a gente gostaria de começar o nosso bate-papo explicando para os nossos amigos que estão nos ouvindo um pouquinho mais a respeito da questão do branding, né? A gente sabe que a Nexperia, né, e as empresas que a antecederam tiveram vários spin-offs, ou seja, foram desmembradas em diferentes marcas e às vezes no mercado ainda existe um pouco de confusão a respeito de quem é o quê. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, Elix? Claro. Primeiro, só para esclarecer, né? Eu não sou da Nexperia, eu sou, como você disse, eu sou da Alliance Rep, sou gerente de desenvolvimento de novos negócios e nós representamos a Nexperia. E a Nexperia, ela é uma marca relativamente nova, né? Então, a gente está falando aí, se não me engano, ela surgiu em 2017, acho que são 6 anos, deixa eu ver aqui, 2017, isso mesmo. Quando a NXP fez o spin-off da parte de componentes discretos. A NXP decidiu, então, se dedicar a componentes mais sofisticados, mais complexos, e com isso ela separou aquela parte, criou uma empresa independente, totalmente independente da Nexperia, totalmente independente da NXP, que se chama Nexperia. Então, a Nexperia trouxe, né, essa é a parte interessante, né? Apesar do nome ser pouco conhecido e ser uma empresa relativamente nova, ela traz todo um legado aí da antiga Philips Semicondutores, que se tornou NXP, também no movimento de spin-off, né, o movimento de colocar a Philips Corporation, criou a NXP, né, como uma empresa de componentes eletrônicos, porque ela, assim como muitas outras no mercado naquela época, havia uma tendência de semicondutores e outros negócios não se alinhavam dentro das corporações. Uhum. A gente viu mais ou menos na mesma época o surgimento da NXP e um pouco depois o surgimento da Freescale, que também foi oriunda, nesse caso, da Motorola, que mais tarde se juntaram, então a NXP adquiriu a Freescale, né? E com isso a NXP começou a ter uma gama de produtos extremamente grande, né? Um número bastante grande de produtos. E aí, com isso, ela teve que tomar uma decisão de onde colocar o dinheiro. Então, né, para ela, mais importante focar nos componentes, nos processadores e em chips mais complexos. Tá. E com isso, ela decidiu, então, separar a parte de componentes discretos. Dentro desses componentes discretos, então, a Nexperia ficou com diodos, com transistores, enfim? Ela ficou exatamente com toda a parte de diodos, transistores bipolares e FETs, ficou com a parte de lógica standard, ficou com a parte de proteção de TVS, Zeners. Então, todos esses caras, e também desenvolveu mais tecnologia, ou seja, ela desenvolveu os GaNFETs, tá? E ela é uma empresa que ela ficou algum tempo trabalhando basicamente com aquele portfólio que tinha saído da NXP, e ela também desenvolveu esse portfólio, ou seja,
a Nexperia, ela Agora tem... ela está criando mais coisas, tá? Exatamente, ela está expandindo o portfólio. Complementando e expandindo o portfólio. Então, o GunFeds foi uma das primeiras coisas. A gente viu, né, que nas últimas décadas aí teve uma série de aquisições, fusões e spin-offs, né? Tanto a empresa se dividiu em duas, quanto empresas se juntaram, né? Então, a Nexperia também fez suas aquisições e aí ela lançou há pouco tempo também IGBTs. Então, ela também tem nesse portfólio aí, agora ela acrescentou recentemente IGBTs. E chips analógicos, ela tá fazendo os chips mais sofisticados, né? Então, a gente tem... Recentemente, ela anunciou também por meio de uma aquisição um chip de Energy Harvesting, tá? Um chip dedicado de Energy Harvesting para aplicações de IoT. Ela lançou conversores DC-DC e ela lançou também um chip de Battery Booster, que é um chip capaz de aumentar a capacidade, a vida útil, né, de baterias alcalinas em até 10 vezes. Uau. Não, tá? Isso realmente é um produto bem interessante para IoT que hoje em dia, assim, tudo é IoT, né? É um mercado que está crescendo bastante e boa parte dos produtos são movidos a bateria. Exatamente. E a grande sacada desse negócio é que os produtos de IoT, eles têm um ciclo, que é esse que mostra aqui na imagem, né, esse gráfico, em que ele dorme uma boa parte do tempo, especialmente sensores, esse tipo de coisa, ele dorme uma parte do tempo, e aí de tempos em tempos ele acorda, vê o que tem no ambiente, faz as medidas que ele tem que fazer, e aí ele tem que transmitir isso. E na hora que ele vai transmitir, ele consome uma potência relativamente alta. E o projetista, ele tem o desafio de não aumentar muito o custo do produto e, ao mesmo tempo, dar para o produto um tempo de vida que não tem que trocar a bateria a cada mês, né? Sim. E isso é um desafio interessante, porque na medida em que essa corrente de transmissão sobe, a potência de transmissão sobe, eu dreno muita energia da bateria e isso reduz a vida útil dela. Então, para que a bateria dure mais, eu tenho que ficar dentro de um certo valor médio ali que vai fazer com que ela dure o máximo de tempo possível. E isso é o que esse chip faz. Tá? Então, esse chip drena a energia da bateria lentamente, armazena num capacitor e aí ele, quando é necessário, ele entrega a potência usando a energia que ele já armazenou no capacitor, ao invés de drenar uma corrente alta da bateria. E aí isso faz com que uma bateria que duraria, sei lá, um mês, dure um ano. Alguma coisa assim. Não, em termos até de sustentabilidade, de, né, controle e energia, de controle de energia, economia de energia, né? A gente percebe que esse é um drive que todas as empresas em várias aplicações diferentes estão buscando, né? A minha questão com você, dentro de uma perspectiva de Brasil, né? A gente sabe que as aplicações de IoT, elas estão chegando cada vez mais, empresas estão se especializando cada vez mais em trazer as cidades inteligentes, né? Recentemente teve até um encontro para poder discutir a questão das smart cities e tudo mais. Então a gente sabe que muitas aplicações ainda vão chegar, né? E é importante saber que vocês e a Nexperia hoje têm realmente soluções para entregar, pelo menos para as empresas que estão trabalhando no hardware dessas aplicações. Fora a aplicação de IoT, como que, na perspectiva de Nexperia, vocês enxergam outras grandes oportunidades para a Nexperia aqui no Brasil? Olha, na verdade o campo é vasto, porque a Nexperia, ela, por ser relativamente nova, como a gente já falou, tem muita gente que nem sabe que ela existe, ou ainda confunde a Nexperia com a NXP e procura um produto da Nexperia, ou como se fosse a NXP, e às vezes não encontra por causa disso. Além disso, o tipo de componente que a Nexperia faz é o que eles chamam de componentes essenciais, ou seja, aqueles componentes que em toda a placa tem, né? E isso faz com que a gente tenha um campo muito grande aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, a Nexperia tem componentes que são competitivos em preço. Tá? Ela tem uma ótima relação entre qualidade e preço.
Ela tá com os lead times muito mais baixos do que a gente encontrava 1 ano atrás. Da última vez que eu olhei, eu acho que cerca de 90% dos part numbers da Nexperia tinham lead time menor ou igual a 12 semanas. Tá? É bem expressivo, né? A gente está falando aí em mais de 15, acho que 17 mil part numbers diferentes. Tá? Então é uma quantidade bastante grande. E a qualidade, né? Ou seja, por um preço competitivo, você tem um componente que vem de fábricas que trabalham com praticamente zero defeito. Ou seja, os defeitos da Nexperia são medidos em partes por bilhão e eles estão ainda em tipo 1 dígito, ou seja, menos de 10 partes por bilhão tipicamente, tá? Varia de componente para componente, mas é desse jeito. E isso faz com que, em muitos casos, a gente tenha realmente essa possibilidade, né? O que falta é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, que é os clientes saberem que tem a TTI aqui no Brasil com Nexperia, tem a Nexperia que eles podem utilizar, que é uma marca que eles já conhecem desde a época da Philips Semicondutores, NXP, ou seja, traz um legado de qualidade, confiabilidade, tecnologia, né, muito interessante. E nesse particular que você está falando, vem a nossa pergunta que pode resolver problemas de muitos dos nossos engenheiros aí, desenvolvedores, e que pode para as empresas economizar alguns milhões de dólares até, né? O que a TTI pode fazer para ajudar vamos dizer, esse fortalecimento da marca Nexperia no Brasil? Olha, eu acho que a TTI pode contribuir muito, porque vocês têm, até onde eu sei, cerca de, acho que 17 mil part numbers cadastrados lá, ou seja, praticamente todos os componentes da Nexperia estão cadastrados no seu estoque, e vocês têm estoque disponível de cerca de 4 mil itens desses 17 mil, quer dizer, é uma quantidade realmente bastante expressiva, sim, né, em que vocês podem servir o mercado brasileiro. Tá? Então, isso eu acho que é muito importante. Além, é claro, do suporte técnico que vocês têm aqui local e de todo o investimento que vocês estão fazendo no Brasil. Não, essa questão do suporte técnico, né, Malta, é importante porque, como você mesmo mencionou, como muitas empresas ainda desconhecem essa relação da Nexperia, ainda pensam muito de Nexperia como parte de NXP e muitas vezes quando vão fazer o desenvolvimento vão buscar na NXP os part numbers que agora são propriedade da Nexperia. Então nós temos, através do Malta e da equipe, do Paulo, tudo mais, nós temos equipe técnica também, que junto com o apoio de vocês, da Alliance também, podemos fazer o cross, podemos ajudar, podemos identificar e podemos dar, vamos dizer assim, respostas se os clientes tiverem dúvidas com relação a esses lead times, com relação às características técnicas. Eu acho que é muito importante passar essa mensagem muito clara e evidente para todos os nossos clientes e ouvintes aqui desse vídeo podcast. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente recebe treinamento regular da Nexperia, né? Praticamente numa base semanal, e a gente conduz treinamentos com vocês, né? Com o pessoal sempre que necessário. E assim como vocês, né? A gente trabalha aqui em conjunto para poder ir nos clientes e ajudá-los também a entender o que a gente tem de solução que eles podem usar. Às vezes o cara está tendo um problema com um componente que a gente podia resolver e por desconhecimento, novamente, né, a gente volta no caso do branding Nexperia, né, que precisa ser mais conhecido, e aí esbarra exatamente nesse ponto, né, sendo que a gente tem a solução na mão, né, que podia estar sendo usada. Perfeito. Wellix, eu gostaria de agradecer bastante você, agradeço ao Juliano, deixa um abraço para o Juliano também. Opa!
pela presença, por participar conosco. Nós temos uma tradição aqui no nosso TTI Pod, que a gente sempre faz um brinde ao final de cada um dos episódios, e eu espero em breve poder contar com o retorno de vocês aqui para falarmos mais sobre a mesma marca, a Nexperia, ou eventualmente até sobre outras marcas que estão no nosso line card que vocês também representam no Brasil. A única condição para a gente fazer esse brinde é que você jamais conte o segredo do que tem dentro da taça, tá legal? Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, Alex. siga-nos nas redes sociais e, por favor, use a hashtag TTIPod, compartilhe com a sua comunidade. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.